Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que, como eu enfatizo sempre tenho o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado grau de cultura, que naturalmente ocorrerá dentro em breve. Aliás, isso vem ocorrendo nos nossos 10 anos de estrada, com muito orgulho, por sinal. E prazer. Quero, antes de passar para o Hélio Russo, agradecer novamente os trabalhos técnicos dessa equipe maravilhosa. Preciso badalar eles, senão eles me tiram do ar, lógico. Betânia, Luciana, Márcio, que sem eles nós não penetraríamos aí nas vossas ferramentas midiáticas. Agradeço também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere no universo lusófono, nos dá, além de uma grande audiência, uma audiência absolutamente muito bem gabaritada, que é o que a gente vem percorrendo, procurando, aliás, ao longo desse tempo todo. Muito obrigado, Maristela, e eu espero não decepcionar-te. Eu tenho aqui ao meu lado direito o senhor Hélio Russo, um publicitário, gestor de empresas, que trouxe ao mundo um livro interessantíssimo que amealhou ao longo da sua carreira, por sinal, bastante profícua e com muito sucesso. Estou falando do livro Sonho do Dragão. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Depois de longa data, né? Depois de longa data, depois de 5 anos. Nossa, esse foi o tempo que você levou para escrever o livro? Não, levei 10 anos. Antes de mais nada, obrigado. Obrigado por estar aqui com você. Você está brilhantando o espaço, literalmente. Esse programa aqui é realmente muito interessante, vale a pena ser visto. Muito obrigado. Tenho aprendido com vários autores e vários temas das mais diversas áreas, então sinto-me grato e orgulhoso de estar aqui. E o livro levou 10 anos para ser. 10 anos. 5 para escrever, 5 para reescrever. É bom, se eu leio 3 vezes o meu texto, eu corrijo 4. Tem jeito. Tanto é que eu me prometi não ler mais. Não vou ler meu livro, senão eu vou achar tanto problema, quero mexer isso, tira aquilo, por que não põe o outro, então deixa como está. Porque é natural isso no processo de maturação tua, de inclusive, maturação, imagina. Mudança que cada um de nós faz ao longo do tempo. Eu acho que essa é uma experiência de todo mundo, né, que gosta de ler. Você lê um livro com 30 anos, você tem uma visão. Você lê o mesmo livro com 40, você descobre coisas que você deixou passar ao lado e estavam ali, estampados na tua cara e você não vê. Com 50, então, você... Né? Estava dizendo isso para o meu filho. É evolução, pouco, né? É evolução, né? Poxa. Às vezes você assiste um filme e não dá nada. Depois de 10 anos você acha maravilhoso, ou vice-versa. Vai ver o filme da minha vida, o livro da minha vida. Depois você olha e fala, por quê? País que você revisita, né? País, tudo. Eu tive essa experiência recentemente. Eu fui 3 vezes à Argentina. Nessa terceira vez, que coisa maravilhosa. Viu outro mundo. Outro mundo, fantástico. Mas isso é rejuvenescer, né? Você olhar sempre com os olhos de criança frente ao novo, um olhar de espanto. Você acha que é um olho? Eu acho que é o inverso. Não, é um modo de se manter atento. Né? Quer dizer, quem ainda faz uau quando vê uma coisa nova. Mas nem sempre quando você faz uau, você penetra no meandro daquilo que você viu e que fez uau. Esse é o meu ponto. Quando a primeira vez, voltando a um país qualquer, não precisa falar Argentina, um país qualquer. A primeira vez que eu fui a um determinado país, eu gostei. Ponto, gostei. Por quê? Recém-casado e tal, então o meu universo era algo muito pequeno. Depois eu revisitei-o, já com filhos e tal, e eu tinha que, inclusive, contar para meus filhos o que eu estava vendo e que já havia visto. Eu pude perceber a minha evolução. Então, o olhar de criança ficou para trás, no meu caso. Você tem razão, talvez sejam as duas coisas. Ficou para trás. O olhar de criança no sentido de se manter
Alerta, alerta. Atenta, em frente ao novo, é nesse isso sentido. sim. Mas isso vale para qualquer outra coisa. Não é só para música, para comida, para dança, para seja o que for, é isso aí. Quando você aceita uma nova música, você pode não gostar dela, mas vamos tirar as folhas de cima desta água e ver o que tem lá embaixo. Levanta o tapete e vê o que tem ali. Eu acho que isso não é só um mero sinal de que você ainda guarda dentro de si a criança, mas uma certa inteligência superior. Porque você, afinal de contas, você aceita o outro para eventualmente você saber se gosta mesmo ou não. Aceita primeiro, legal. Por que eu não gosto? Quantas vezes já aconteceu? Eu não gosto desse cara. Você não sabe por quê. O cara às vezes nem conversou com você. E você não dá chance se ficar com o preconceito. Eu acho que a criança tem essa facilidade. Aí sim eu concordo. A criança tem essa facilidade, tanto que ela se enturma rapidinho. Nós temos uma dificuldade muito grande. E acumulamos preconceitos. Ou experiências negativas, talvez? É uma forma também. O preconceito é quando você... não precisa explicar a palavra, né? Você conceitua previamente, claro você julga, né? Baseado em alguma informação anterior e já faz o seu julgamento. E isso é prejudicial no relacionamento, isso é prejudicial em relação a experiências novas. E atrapalha a análise, né? Que é pior. Atrapalha. Muito bem. Teu livro, vamos lá. Vamos lá. No início do livro eu fiquei emocionado com uma ode que você faz a uma ilustre senhora, que agora você me falou que é a tua esposa. É, minha esposa, minha amada esposa. Dinaura. Dinaura. Olha, velho, aquilo é de uma sensibilidade, de um florescer de um macho apaixonado. Dinaura, tá de parabéns, velho. Minha amada. Olha, francamente, é uma coisa maravilhosa. Mas, desculpe te interromper de novo. Legal. É que eu fiquei muito... Quando eu li aquilo a primeira vez, falei, legal, é a tal revisão. Eu li a primeira vez, legal. Para fazer a pauta do programa, eu li com mais atenção, com uma certa lupa. Falei, pô, que coisa bela, fascinante, de uma sensibilidade a toda a prova. Então, vocês dois estão de parabéns, porque se você floresceu aquelas palavras, é porque realmente ela te enterneceu. Desculpa a rima pobre. Sem dúvida, mas sem dúvida. É a musa inspiradora, não só do livro, mas da minha vida. E, pessoal, vou dar uma dedada agora, que o cara está emocionado. Tá? Você sabe que, inclusive, várias pessoas que deram retorno da leitura do livro, eu acho que eu vou pedir para esquecer o resto do livro e vou publicar só a poesia, porque todo mundo tem gostado. Livro de poesias e uma poesia só. De uma poesia só. E basta, né? Porque não precisa mais, né? Sonho do Dragão, vamos lá, aqui devemos a honra. Como é que ele nasce? Qual é como se fala, agora os caras dizem, o fio condutor. Eu acho isso... Né? Mais do que o fio condutor, é interessante ver como ele surge. Coincidentemente ou não, estava com a Dinaura, passeando num parque, e de repente, é realmente de repente, não se sabe como acontecem essas coisas, não houve nenhuma referência, nenhum sinal, nenhuma palavra que pudesse remeter a isso. Me surgiu a história. E ela veio começo, meio e fim. Olha. Ela veio com alguns dos principais personagens na cabeça, virei para a Dinaura e falei, estou com um livro na cabeça. Veio assim. Loucura, hein? E nesses 5 anos que eu escrevi, o primeiro formato, manteve-se realmente fiel ao começo, meio e fim, quanto a conteúdo, não quanto a forma. O final, eu não esperava que fosse do jeito que foi, porque realmente a gente acaba sendo conduzido no processo. Ele ganha vida própria, né? Ele ganha. Eu havia lido isso muitas vezes, de outros autores. Os personagens parecem que criam vida. E há momentos em que eles tomam decisões que eu não esperava. Falei, mas isso é maluco. Não, é isso. É isso mesmo. Eles falam certas coisas, às vezes, que eu não tenho conhecimento. Eu não tenho a propriedade de falar a respeito e tenho que buscar referência, tenho que pesquisar. Mas isso é porque no seu inconsciente isso é assim, provavelmente, mas de algum modo faz uma referência, faz uma afirmação que eu não tenho certeza ou até que não concordo. E aí eu tenho que buscar fundamento para isso. Então,
o processo é fantástico. E nasce nesse momento assim, do nada. Provavelmente não é do nada, deve ter tido alguma razão, alguma insight causa, bem forte, insight né, muito forte. E, como eu disse, no final ele toma um aspecto um pouco diferente, mas só quanto à forma, o conteúdo se manteve fiel. Eu notei que, bom, o Janus é o protagonista. É, o herói. Tem na minha opinião, tem um capítulo ali que é... Puxa, eu não estou lembrado do nome agora. Não é a armadilha. É uma... Meu Deus do céu, você me desculpe, eu esqueci. Não tem importância. Onde ele praticamente se liberta e sai de casa. Tá, eu também não vou lembrar. Capítulo 12, se não me falha a memória. Para mim, ali, o livro começa ali, onde toda a trajetória dele se inicia ali, a trajetória outsider. Sem spoiler, né? Não, mas eu acho que nesse caso, estou tentando, não é armadilha. Eu também não lembro. Não é armadilha. Claro que eu lembro o capítulo, mas... Bom, agora, talvez eu lembre no decorrer do nosso papo. Mas eu achei fundamental, eu falei, puxa, é aqui que o livro começa efetivamente. Porque você faz todo um esclarecimento, uma explanação. faz um aquecimento para esse momento, né? E ali eu queria ver se você, mas eu não estou lembrado o nome do livro. É, pena que eu não trouxe o livro. Do livro não, do capítulo. Poxa, pois é, se tivesse o livro na mão. Como você... Me conta, por gentileza, qual é o âmago do livro, efetivamente. Você falou como ele foi criado, como ele surgiu, de repente, e demorou 10 anos no total entre a concepção e a sua edição, provavelmente. Até a publicação. Exato. O fio condutor. É uma saga clássica do herói típico, o arquetípico, inclusive com essa saída de casa, né, metafórica. Porque ele é um pêndulo, ele sobe e desce, né? Sim. Ele sobe e desce, sim. vai para o... Sim. É marujo, faz o diabo. E é pronto um bocado. É exatamente essa busca interior e busca exterior, ele trabalha, ele lida exatamente com o que eu chamo os monstros internos e os monstros externos, né? A sua realidade interna, psicológica, e a realidade material, natural e social. O fio condutor, a base é a busca de equilíbrio entre opostos. É a busca de equilíbrio entre forças opostas que, na verdade, se complementam. Que é o que a gente vê na natureza, né? Positivo e negativo, yin, yang, noite e dia. É sempre diametral, né? É sempre diametral. E aí, principalmente, indivíduo e sociedade, religião e ciência, espiritualidade e materialidade, o materialismo, razão e emoção, quer dizer, são esses opostos que fazem a nossa natureza. E a sua dinâmica, do ponto de vista de Janus, é importante porque ela traz a renovação, senão nós estaríamos estagnados se estivesse só num polo ou só no outro polo. Mesmo dentro do negativo, há algo de positivo a ser extraído. Sempre vejo dessa forma. É isso aí. É o que o Janus, é o que acontece com o Janus. É a busca dele através de uma visão e de uma ação fora de si, social, e dentro de si, psicológica e espiritual. Então esse é o mote, esse é o grande fio, a grande razão do livro, e escrito de uma maneira romanceada, mas que busca trazer um pouco de percepção, de noção de como essas variáveis mexem com a gente. E é interessante notar que o Janus, na tua concepção, ele é um cara de sorte ou ele é competente? Porque ele vai, como eu falei, aos extremos. Ele se dispôs a viajar pelo mundo. Aí, não me conta mais disso. Aí ele entrou, não, eu vou contar assim. Aí ele entrou para a Marinha, foi viajar e tal, não sei o quê. E ele acabou se tornando um bom marinheiro, um bom marujo, um cara competente. Embora prevaricador, particularmente após o seu horário de trabalho. Seu expediente. E como bebia o danado? Eu diria que ele tem a competência de aproveitar a sorte. Já que você me fez a pergunta se é sorte ou competência. Boa, né? Competência.
de aproveitar o momento, quer dizer, aquilo que O que deve ser feito. aquilo que lhe aparece como oportunidade, que às vezes é uma sorte, e ele já sabe aproveitar. Ele aproveitou muito bem, eu acho. Você sabe que o Getúlio Vargas tinha um ditame muito próprio, não sei se você se lembra. Ó, se o cavalo passar arreado, eu monto. Aham. Você lembra Isso disso? aí. Não lembro, mas acho que é Mas bem é isso. isso. É bem isso, ou isso. seja, você... por Aproveitar o bonde que passa. Isso, exato. Você tá velho, é meu. É bonde. O pessoal Sorry, desculpe. O pessoal... O Subway. A maioria deles não sabe o que é bonde. Eu sei. Com certeza. Só desculpem. Bonde é um sistema elétrico Isso, de antigo, coletivo. dos antigos. Eu andei de bonde. Século XIX. Você andou de bonde? Chegou a andar Andei de bonde? muito. Também. Mas Século XIX. já estava terminando, mas eu andei de bonde. Mas voltando ao teu personagem principal. As pessoas que o rodeavam, como que enxergavam o Jonas? Ou seja, eram pessoas caridosas, eram pessoas que deveriam fazer parte do seu dia a dia, da sua vida, por uma força externa, que você pode chamar como queira. Ou seja, como é que funciona esse esquema dentro da tua história? Bom, ele já nasce com uma situação diferente, que são os seus pais, que trazem uma série de valores, dos quais com muitos não concorda, mas são marcantes. Os seus avós e um professor. Quer dizer, ele surge, né, nasce rodeado de estímulos morais, intelectuais. Que muitos ele não aceitava, pelo visto. E que muitos ele não aceitava, ou viria entender e aceitar muito mais à frente, do que é normal no processo de amadurecimento. Claro. Então, no caminho, ele encontra pessoas de vários tipos. Muitos perguntam, mas caramba, por que a maioria acaba concordando com ele e acabam fazendo um trabalho junto e pensam parecido? Porque é normal, a gente vê isso com os amigos, a gente vê isso quando está num clube ou quando está em algum lugar que você está agregado por interesses, por princípios, por valores comuns. Então é natural que acabe se pensando, senão parece uma monotonia. Pô, mas todo mundo pensa que é engenheiro. Não é assim, porque também tem os seus opositores e os seus inimigos. Mas as pessoas com quem ele convive, tirando uma jornalista crítica que vem realmente para derrubar o balde dele, infernizar a vida dele, né, que vai atrás para ver o que está atrás, vai atrás para ver o que está atrás, ficou feio, mas enfim, para saber quem é essa... É o que está escondido. Quem é essa figura, né, emblemática, que é visto ora como redentor, ora como enganador. Isto por causa daquela entidade que ele participava, ou criou, como é que chamava? Muito por causa disso, mas independente disso. Muito por causa do Eterno Aprendiz. Eterno Aprendiz. Perfeito. Mas muito mais pela própria personalidade dele. Então, ele é muito carismático, excelente comunicador, uma base cultural muito forte, fala vários idiomas, viajou pelo mundo. Então, é uma pessoa fascinante. E isso traz, de um lado, admiração, como pode trazer rancor, ou como pode trazer inveja, ou como pode trazer até desprezo. Dizer, quem é esse metido aí? Porque ele acaba trazendo junto a si um séquito, né, de seguidores. Então, ele está cercado de todo tipo de gente. E os personagens são, inclusive, bem diferentes uns dos outros. A única coisa em comum, em alguns momentos, é essa adesão aos mesmos princípios, essa mesma visão de mundo, que é o natural, em função do próprio livro, da própria história de Janus. Você deu uma natural importância dos avós na vida dele. Isso foi proposital para embasar ou simplesmente era um netinho, mais um neto que estava sendo acolhido por avós caridosos? Não, ele não estava sendo, na verdade, acolhido, né? Eles fizeram parte da formação de Janus. Porque ele era um cara absolutamente indomável. Mas quando menino, na verdade, no começo ele é muito obediente. Depois é que ele começa a ter essa transformação interna, essa inquietude, né? Que é o movimento principal de Janus, essa inquietude perante as coisas, o inconformismo perante
ao que é assim porque é assim, porque Deus quis, porque é o Estado que manda, ou seja o que for. Os avós participam dessa formação dele. Eles não é que eles interferem. E por que eles foram importantes? Na verdade, no começo do livro, nem tinha os avós. Como eu disse, muitas vezes você se vê escrevendo alguma coisa que você não sabe exatamente, você não pensou, você não planejou, você não fez um raciocínio. Agora vou escrever sobre isso. Começa a escrever e aí flui. Vai fluindo. E os avós surgiram assim, mas eu acho que eles têm uma importância... Mas eu acho que foi fundamental. Os caras, eles têm uma Esse importância... casal foi... Ele gostava dos caras, inclusive. Se sentia acalmado por eles, muito acalentado, muito legal. E foram também exemplo de vida, porque eu acho que o avô, a avó, os avós têm uma representação simbólica muito importante, que é o conflito, um dos conflitos dele, né? Tradição ou renovação. Os avós representam muito a tradição, representam muito a voz dos antepassados, representam muito a sabedoria do ancião. Você tirou daqui. Só não falei porque eu estava esperando você acabar de falar. Sacanagem sua essa. E ele representa o novo, o desafio, né? A inovação e a renovação. Claro, então, claro, o contato claro. dos dois é que ajuda realmente o trajeto de Jane. Essa inquietude, por outro lado, eles não são conservadores, são dois avós bem progressistas, quer dizer, trazem essa sabedoria. São cultos, né? E tem uma visão de mundo que eu não quero dizer agora qual é, senão vocês não vão ler meu livro, brincadeira. Eles são absolutamente irreverentes, eles são também iconoclastas, eles não são velhinhos conservadores, eles são bem avançados no seu tempo e bem avançados na sua mentalidade. Porém, permanece essa coisa do ancião, né, do sábio. Acho que psicologicamente, simbolicamente, são importantes. E na história da vida dele, não precisa nem dizer, foram extremamente importantes. E é uma coisa interessante, eu não sei se isso é um lance de informação celular. Toda criança de 1 ano, 2, sempre vai para o colo do cara mais velho. Na minha opinião, é pela representatividade. Com esse eu estou seguro. A impressão que eu tenho. Porque toda criança com 2, 3 anos vem comigo, quando eu estou perto, naturalmente, prefere o colo do cara mais velho ou apertar a mão do cara mais velho do que os jovens que estão ao lado dele. Eu acho que tem muito de genético isso. Tipo, aquele é o cara que vai te segurar, que vai te levar na mão e tal. Bom, em suma, mas qual é o público que você buscou atingir com o Sonho do Dragão? No começo, nenhum, assim, estava aberto. O bom leitor. Um bom leitor, de quem gosta de um romance que não seja só um romance de ação. Também são bons, né? Sim, claro. Mas, cada um, né? Eu adorava Sherlock Holmes, adorava as aventuras policialescas. Eu ainda acho gosto. Uma belíssima literatura. Eu ainda gosto. Agatha Christie, etc. e tal. Então, não é por ser de ação, não é... São inteligentes. São extremamente inteligentes. Não são meramente de ação, inteligentes. São extremamente inteligentes. No começo não tinha uma definição de público. À medida que eu fui escrevendo, eu percebi que, em função de algumas coisas que eu estava descrevendo, ou contando, relatando, ou me aprofundando, eu estava fechando um pouquinho o espectro de público-alvo. Isso não me incomodou, porque eu imaginei que, não que ele é um tratado, não é uma tese de doutorado, nem nada disso, mas ele trata de assuntos, às vezes difíceis, um pouco mais complexos, que inibe talvez a leitura de um jovem de um leitor mais jovem, né? Ou de alguém que não tem tanto interesse ou tanta vontade de ler a respeito desses assuntos. Então, eu acredito que é um público limitado. Em termos de faixa etária, você fala? Eu diria de um modo geral, porque minha neta, por exemplo, que começou a ler, né, quando eu tinha 18 ou 19 anos, esse livro, ela lê 3 ou 4 livros por semana, ela é um público-alvo pelo tipo de interesse que ela tem existencial, pelo tipo de interesse que ela tem frente às relações humanas, frente à natureza, frente à sociedade, frente aos
problemas sociais, A junção social. a junção social e os problemas internos, né? Os problemas, os pepinos que carregamos aqui dentro, os nossos monstros internos. Então, ela, apesar de ter hoje 22, 21 anos, e já ter lido antes e ter dado as suas críticas, as suas contribuições, não é a idade que é o fator limitante. Não é nem o grau de sofisticação cultural. Eu diria que é muito mais o tipo de interesse do que fazer com o seu tempo de lazer para ler ou não ler e que tipo de assuntos o interessam. Então, dando uma espiada no livro, vai dizer, me interessa ou não me interessa. Pode ter 80 anos ou 8, pode ser rico ou pobre, pode ser catedrático ou Você sabe que é exatamente o que eu penso. Ele não tem uma limitação de faixa etária, tem uma limitação de interesse. Porque justamente você abrange todo um escalar de um ser que pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um de nós. Ele é o herói típico por causa disso. Somos nós, na nossa jornada, Exatamente. que aproveitamos ou não os desvios, as estradas. E tem o tino suficiente para aproveitar o que está acontecendo. Bom, Competência de aproveitar eu a sorte. tenho aquela história do limão, que é tão batido, né? Mas vale. Eu tenho o quê? Tenho um limão, faço limonada. Se não tiver água, eu chupo o limão e está acabado. Me viro. É por aí. Você aproveita as possibilidades que se estão oferecidas no momento. E você tem que ser... E teve momentos em que ele ficou meio babaca, né? Meio ofuscado. Por exemplo? Teve um período da vida dele em que ele estava completamente alienado. Ele passa por tudo, né? Por tudo que uma pessoa pode passar. As suas dores, seus rancores, suas tristezas, alegrias, seus momentos de iluminação, de inspiração. Por isso que ele é uma jornada clássica nesse sentido. É uma vida muito rica. Tem alguma coisa de você, propriamente dito, no livro? Todo autor vai colocar alguma coisa de si, né? Mas eu diria que, neste caso, é muito mais do conjunto de vivências que eu tive. Quando você era hippie, você viveu algo semelhante? Sim, nós vivíamos em... Ele não chegou a ser hippie de ir no Woodstock. Em Woodstock, ou de viver em comunidade, mas... Eu aprendi, nós vivemos, eu e a Dinara vivemos de uma maneira comunitária, uma maneira bem imponga na época, vegetarianos, com tudo que tinha direito. Só não usava droga, a única coisa que nós não experimentamos do mundo livre, não. Porra, você não sabe quanto é bom. Eu sei, essa eu perdi. Mas eu tomava meu vinho e minha cerveja a vida inteira, né? Eu tive até chance de ter uma experiência com LSD, que era o... da época, era o top, né? A década de 60 era o top, mas eu acabei... droga pesada eu nunca usei, usei mesmo, mas, por exemplo, anfetamina me entupia. Não, isso eu tomei, por exemplo, em baile de formatura, agora que eu lembrei. Essa foi a minha grande desculpa. Eu fiz. Essa foi a minha grande... eu comecei para estudar, para ficar 2, 3 dias para ficar estudando. em baile de formatura mesmo. Não, então, aí depois pegou no breu. Quando eu fiquei 10 dias e noite sem dormir, eu falei, opa, vou morrer, chega. Eu parei também. Aí eu parei, mas é muito bom, né? O cara que nunca experimentou, olha, não vou ensejar que vocês experimentem. Dá medo. Dá porque a rebordosa é perigosa. Eu tive amigos que morreram com malucos e tal, é uma coisa louca. Meu amigo, eu desejo todo o sucesso do mundo que você merece. O teu livro é muito gostoso de ler, como falamos, independentemente da faixa etária. Ele é um ensinamento para qualquer um. Se não ensinamento, um belo descobrimento. Porque, claro, você vai falar para um cara de 70 anos que ele vai aprender alguma coisa, talvez ele aprenda. Mas o grande lance é você, eventualmente, espelhar-se nas palavras, nas páginas do teu livro, O Sonho do Dragão. E acho que todo mundo sonha isso, né? Viajar pelo mundo, encher a cara, ficar rodeado de mulheres, quando for mulher, rodeado de homens. Eu acho que todo mundo tem vamos chamar com aspas, um deslize desses, né? Só que o Janus, além disso, ele tem um sonho de um crescimento interior, de uma sociedade melhor. Esse é o grande sonho. Não, e ele conseguiu fazer a parte dele a sociedade melhor, que é o mais importante. Ele fez a parte dele. Ele não vai poder pegar as pessoas pela mão, não. Mas ele disseminou os seus conhecimentos, e é isso que vale.
Meu amigo, muito obrigado. Obrigado, mesmo. agradeço eu, Ralph. Não, você não tem nada que agradecer, foi um papo muito gostoso, como felizmente de hábito temos aqui. Você veio colocar mais uma pedrinha no nosso engrandecimento. Muito obrigado. Meus amigos, nós conversamos com o Hélio Russo, que trouxe ao mundo o sonho do dragão, mas ele não vai embora sem antes levar a nossa caneca oferecida pelo Capitão Brindes. Já viu a capa? Capitão Brindes! Não, aqui, muito obrigado, estamos querido. festejando os nossos 10 10 anos anos. de percurso e a gente... Parabéns. E a gente pretende ficar mais 10. Imagina eu com 80? Não necessariamente, não necessariamente. Eu espero que não, daqui a 10 anos estarei aqui com outro livro. Eu espero que antes, né? Ou Porque, antes, pô, não, já nem estou eu me aguento escrevendo. daqui 10 Já anos. estou escrevendo, já estou Valeu. escrevendo. Obrigadão. Muito obrigado. Pessoal, desculpe aí a farta brincadeira, mas a gente vive dessa impessoalidade, dessa informalidade. Até a próxima, muito obrigado pela audiência, paciência, até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.